Deputado Oscar Bezerra falando com a gente aqui no Repórter MT. Deputado, o senhor tocou num assunto agora há pouco, eu queria até saber mais sobre essa situação aí do fundo do FNDE. O senhor fez uma fala na última quinta-feira, direto da tribuna da Assembleia, e o que tem aí de novidade, o que o senhor defende, e o que está pegando aí em relação ao FNDE? Uns 90 dias atrás, vocês devem lembrar também que eu usei a mesma tribuna do Parlamento para, da mesma forma, alertar o secretário Permínio de não haver direcionamento de licitação no governo Pedro Taques. Porque como eu sou da base do governo, eu quero preservar o governador, que muitas vezes enclausurado no palácio fica sem saber o que está acontecendo no secretariado. O FNDE tem uma prática no Brasil, e não é só no estado de Mato Grosso, de que vai comprar carteira escolar, vai comprar mobiliário para creche. A empresa tal da região centro-oeste somente pode comprar. Ou seja, é um direcionamento explícito. E aí nós vamos ser coniventes com isso? É isso que eu estou alertando o Permínio para não fazer. Para preservar o governador, o nosso governo. Não aceito. E por quê? Muitas vezes o cara paga o preço sem saber. Mas o Permínio está sabendo. Infelizmente, na semana passada, ele fez adesão e acabou comprando 3.500 carteiras escolares da mesma empresa que o FNDE. Você pode falar o nome da empresa? Porque até se é denúncia, se é um alerta... É Milan, né? É do Jadir Milan, da Federação das Indústrias. É Milan, eu acredito. Eu não me recordo agora o contrato social. Mas não houve um termo de referência para se fazer a... Não, sim. O processamento em si, dentro da secretaria, está totalmente correto. O que está errado é que o FNDE tem exigido que o Estado faça o direcionamento. Isso é justo? Não é justo, porque vai ser meio que incompatível a qualquer outra empresa participar. Limita, na verdade. Não vai entrar ninguém. E aí, o que nós defendemos para o governo Pedro Taques? Que ele tenha a sua marca de gestão, ou seja, que as carteiras das escolas dos alunos tenha semelhança às escolas dos alunos particulares do Plural, por exemplo, que é de alta qualidade, diferente o produto, aí marca o posicionamento. Este é o nosso governador Pedro Taques. Lá na ponta vai ter o resultado. Agora não. Está a mesmice da década, comprando sempre a mesma coisa, que nos armazéns e depósitos da SEDUC tem milhares e milhares de carteiras com muito pouco tempo de uso, empilhadas pela baixa qualidade. Quer dizer, poxa, então tem vários indícios que não é legal continuar dessa forma e mesmo assim vai cumprir. Qual que é o interesse? Esse é o meu questionamento. Deputado Oscar Bezerra, a reforma tributária, existe aí a expectativa de que ela ocorra no âmbito do governo do estado de Mato Grosso? O senhor integra um grupo de deputados que recentemente tem estado constantemente reunido tratando desse tema. A gente entrevistou aqui neste estúdio recentemente o Cineri Paludo, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, falando que a secretaria dele tem ali um setor específico para tratar das microempresas, não é? Para fomentar, para ajudar a desenvolver esse segmento. O senhor participou da última reunião com o secretário, tratando desse assunto pela Câmara Temática da Assembleia. Que novidades o senhor pode trazer para a gente em relação a isso? Então, eu tive a felicidade de apresentar à Assembleia a formatação dessa Câmara Temática para discutir a questão tributária do Estado. E nós fizemos reunião recentemente agora com o secretário Paulo Taques, Paulo Brussolin da Fazenda e também o Cineri Paludo, onde discutimos exatamente os temas relacionados à discussão da Câmara Temática. E a formatação desse, vamos dizer, o estatuto da microempresa, que não estava muito bem estabelecido os critérios e prejudicando muito aquele pequeno empreendedor, veio meio que culminar no interesse do governo, que o trabalho que a Câmara está fazendo e o interesse do governo. Aliás, quero aqui dizer e elogiar não só o secretário de Fazenda, como o secretário Cineri Paludo, e que são extremamente bem intencionados com relação ao empreendedor desse estado. E eu quero crer que num futuro muito próximo nós vamos ter transformações consideráveis nessa área, porque eles querem realmente fazer diferente.
não aceitam de forma Mas nenhuma. não é muito lento esse processo de transformação, porque nunca houve no estado de Mato Grosso uma política eficiente em benefício às microempresas. Você disse bem, nunca houve na história do Mato Grosso. E ninguém, Paulo, tem uma varinha de condom para que, de uma hora para outra, resolver um problema de décadas e décadas e décadas. Então, nós estamos aí no primeiro ano de governo, onde a Assembleia, com esta comissão, está imbuída em resolver junto com os secretários. Eu acredito que este ano já avança esse Estatuto da Pequena Empresa, que é um ponto assim que vocês vão observar, e principalmente os empresários, um resultado muito grande. E nos próximos anos nós vamos estar deliberando a questão do teto da pequena empresa também, do Simples Nacional, para melhorar o teto, de fazer mecanismos de progressão desse teto, porque o que acontece hoje, Paulo? As empresas têm um teto lá, 2.520.000 ficou estabelecido o teto novo agora. Quando ele está faturando, em novembro chegou 2.500.000, ele já tem outra empresa pronta na gaveta para não mais emitir nota fiscal, porque senão ele estoura o teto. Qual que é a nossa proposta, e veio culminar com interesse também no governo? De ser progressiva a alíquota. 5% até 2.500.000. 3.500 vai para 7. 4.500 vai para 9. Não pula de 5 para 17, que esse é o medo do empresário. Vai de forma paulatina. Aí, automaticamente, vai coibir a prática, que é criminosa, de abertura de novas empresas. Sim. O cara vai continuar com a mesma dele, dando sequência ao seu empreendimento e crescendo, que é um direito que lhe cabe. Bom, eu vou conversar agora com o deputado Oscar Bezerra, preciso da opinião do senhor também, enquanto jornalista, enquanto repórter de política, não é? Aqui pelo Repórter MT, eu tenho observado um movimento ali na Assembleia de deputados questionando muito a gestão do Guilherme Maluf à frente do Parlamento, à frente da mesa diretora. Ora, reclamando por falta de a suposta falta de pulso, né, para tomar algumas decisões, ora porque estaria sendo muito conivente com o governo, muito subserviente ao governo. Qual a opinião do senhor? Como está andando o Guilherme Maluf enquanto presidente da casa? Veja bem, vale aqui ressaltar os dois pontos. O positivo, avançou demais em vista do que era antes. Por exemplo, essa questão da economia da Assembleia, isso não existia. Muito pelo contrário, consumia-se todo o 12º e pedia suplementação ao final do ano, absurdamente. Mas faz economia, deputado Oscar, faz economia e aí vive esse dilema que é de ter que agora honrar com o compromisso da URV, falta dinheiro, tem que espremer. Daqui a pouco o governo do estado está devolvendo a responsabilidade para a Assembleia de pagar os inativos, os aposentados. Quer dizer, esse dinheiro, ao invés de ir em forma de devolução, não poderia ficar por ali e resolver pagar os aposentados, não ter problema para pagar o RV? Veja bem, essa questão inclusive foi pauta de um pronunciamento meu ontem na Assembleia. O que está faltando? Ontem o Wilson tentou fazer uma PEC para baixar o valor do repasse, o 12º da Assembleia. Eu fui extremamente contra e sou contra, justamente por essas questões. A gente sabe a nossa atribuição, que muitas delas ainda estão com o Executivo, que vão ser devolvidas. Obviamente, com um cronograma de devolução, não é da forma explícita, como o governador disse, a partir do ano que vem vai ser a Assembleia. Eu acredito que não deva ser dessa forma, até porque o diálogo é que tem que prevalecer nesse sentido. Pode ser elaborado que vai ser 25% o ano que vem, a responsabilidade da Assembleia, continua 75%, no outro ano 50%, até transferir 100% para o Parlamento Estadual. Isso é negociável, eu acredito que o Maluf tem que ter essa habilidade na condução com o governo do Estado, essa questão. E o governo tem que olhar a Assembleia com outros olhos, Paulo. A Assembleia Legislativa tem apoiado ele em todos os projetos, não teve um projeto nenhum que foi questionado ou que foi reprovado. Nenhum. Quer dizer, então nós estamos ali dispostos a ajudá-la a fazer o melhor governo que esse Estado já teve.
Agora, precisa ter uma recíproca. Uma contrapartida, precisa né? ter uma recíproca. De confiança. Ele está olhando a Assembleia Legislativa como um problema, parece? Não dá para entender. Nós queremos ser parceiros. Por exemplo, essa economia toda que se faz, por que não partir do governo? Olha, vocês economizam 50, 100, 200 milhões. E na hora que vocês fazerem a devolução, eu designo a vocês, deputados, em termos de emenda para a saúde, carimbado. Carimba tudo. Carimbado, 100% para a saúde, que tem que devolver e apenas ele gerir. Poxa, nós estamos aí falando num governo que nós ajudamos a chegar. Aí é um problema que não parece que não tem fim, que não se resolve, e é das ambulâncias. Se devolver o dinheiro, 20 milhões para comprar ambulância. E até hoje não comprou. E até hoje não comprou. Sistema burocrático, pela SAD, Quer dizer, isso vai se acumulando. Tudo bem, sabe da burocracia, mas os problemas vão se acumulando, deputado Oscar. E aí eu lhe pergunto, o senhor não acha que isso pode vir daqui a pouco enfim, irritar os deputados, não é? Ao ponto de não, porque na verdade isso não é um colegiado, não concordarem com novas parcerias com o governo? Olha, eu acredito assim, eu já fui prefeito... E que pese a maioria do governador ali. Eu já fui prefeito e no meu mandato eu consegui administrar muito bem essa questão Câmara Municipal, que é a Assembleia do Governo. Mas a gente observava que alguns municípios vizinhos, prefeito com grandes dificuldades com a Câmara, e faltava naquele momento o quê? Habilidade ao gestor para administrar esses problemas, porque muitas vezes a atenção apenas já faz com que o parlamentar tenha outro posicionamento na tribuna ou nas suas ações. E isso vai ser natural, que o Pedro, nesse primeiro mandato, teve aí um posicionamento mais forte, mais rigoroso, e que vai ter que dar uma melhorada à tratativa com os deputados. Vai ser bem natural. De agora em diante, ele vai ter que dar uma melhorada dessas tratativas, uma vez que realmente pode ocorrer isso aí. A insatisfação afasta um, afasta outro. Daqui a pouco tem um bloco maior de oposicionistas do que da situação. Isso é ruim. Deputado Oscar Bezerra, o senhor também liderou um grupo de deputados, uma frente parlamentar que esteve em Pontes de Lacerda tratando daquela questão do garimpo que surgiu, que foi a coqueluche do município do estado de Mato Grosso, foi até notícia internacional. E ficou de levar o assunto adiante em nível de Brasília para ver se conseguiria legalizar aquele garimpo. Conseguiu adiantar? Tem algum encaminhamento nesse sentido? Tivemos uma audiência com o ministro de Minas e Energia, onde ele designou uma equipe específica do Ministério para fazer um trabalho junto à empresa mineradora Santa Elisa, que é a detentora e fez o pedido daquela área naquela oportunidade. Apesar de não ter cumprido os requisitos, ela foi a única que requereu, para fazermos um entendimento, para ele ceder partes da área para a exploração mineral manual, que é a garimpeira. Porque o minério trabalha-se por camada. Então, lá no DNPM mesmo, os primeiros 50 metros é uma camada que é o ouro aluvião. E o industrial é abaixo dessa camada de 50 metros. E aí dá para consorciar entre a indústria e os garimpeiros uma exploração correta no estado inteiro. Inclusive, pode ser pauta de mudança dentro da discussão de minérios que está sendo discutido no Congresso Nacional. Para a gente estipular de que nesta camada, na questão do ouro em específico, que tem outros minérios que é bem superficial e não estaria como recolher manualmente, só industrialmente, ser explorado pelos garimpeiros. Nós temos 10 milhões de brasileiros desempregados, Paulo. Não, E essa atividade econômica que é um poder gigantesco de geração de emprego. O que precisa ser feito é o governo inserir no contexto, organizar essa equipe Parece que já tomou iniciativa através de cooperativas, cadastrar. O exemplo disso é Peixoto, Poconé. Há 20 anos atrás, por exemplo, Poconé, falava em Poconé, disse que vai acabar com o nosso Pantanal, qualquer mercúrio aqui direcionado, não sei o que. No entanto, está lá a exploração correta, da forma certa, recuperação das áreas que já foi garimpada, sendo explorada novamente na atividade pecuária. Isso pode acontecer em qualquer lugar do país.
E aí, lá em Pontes Lacerda, nós defendemos que seja feito esse trabalho através da cooperativa. E temos agora, dia 21 ou 23, me falhou agora qual o dia certo, novamente audiência com o ministro e com a sua equipe para que esse assunto venha para o papel. E nós consigamos aí oferecer uma proposta para aquelas pessoas que sonham e querem a oportunidade de trabalhar. Muito bem, esse Oscar Bezerra, deputado estadual do PSB, ex-prefeito de Juara. Falar em Juara, o senhor vai apoiar agora o seu cunhado, não é? A Luciane Bezerra tem um irmão que hoje é vice-prefeito de Juara e que vai estar assumindo agora em janeiro um acordo lá, eu não sei o tamanho desse acordo e o conteúdo dele, mas a informação que eu tenho é que o Fernando, né? Fernando Azoia vai assumir. Procede isso? Ele vai assumir a prefeitura de Juara e será automaticamente o candidato a prefeito lá no ano que vem, em outubro, com apoio do casal Bezerra. Tem duas questões aí que vale ressaltar que não é bem assim a coisa. Por exemplo, eu estou perguntando, fala como que é a coisa. O Edson Pelvezan, que é o prefeito atual, numa viagem recente a Juara, ele me chamou, pediu que eu levasse o Fernando, nós fizemos uma reunião e ele declarou a mim e ao Fernando a intenção de não continuar nesse último ano. Por livre e espontânea vontade. Não quero mais, eu tenho problemas particulares, quero cuidar dos meus negócios. A decepção com o sistema público foi muito grande para mim e diante disso eu quero que vocês se preparem para o Fernando assumir a prefeitura a partir de janeiro. E é o que está sendo feito. Agora, ele é o prefeito, ele que foi eleito. De repente, se ele mudar de ideia, não tem o que se fazer, quer dizer. Então, nós estamos, de repente, criando uma situação que pode não ocorrer. Uma expectativa em vão, né? Mas eu, vindo do seu Edson, acredito que é irreversível, uma vez que eu senti dele uma insatisfação muito grande nesta questão. E com relação ao Fernando ser o candidato do deputado Oscar e da deputada Luciane Bezerra em Juara, é outra questão também. Porque o Fernando, assumindo a prefeitura de Juara, ele terá um curtíssimo espaço de tempo para mostrar o seu trabalho. 8 meses. Num ano eleitoral complexo de recursos, de aquisição, né? Limitações. Então, pode não ser o Fernando o candidato, ele tem ciência disso. Ele tem um tempo para mostrar trabalho. Pode não ser o Fernando o candidato. Então, nós vamos sim trabalhar muito fortemente para que se consolide o nome dele através desses poucos meses. Inclusive, eu quero, ao final da CPI em março, pedir um afastamento da Assembleia para mim ir para Juara ajudá-lo, com a experiência que a gente já teve na gestão, para que ele consiga mostrar realmente à população juarense. Sem querer alfinetar, já alfinetando, o Fernando, ou quem quer que seja do grupo do senhor, terá pela frente aí, provavelmente, Priminho Riva. O nome já traz aí o que poderemos ter pela frente se a questão legal na justiça, né, permitir, né, se houver os embaraços jurídicos aí por parte do Priminho. Quer dizer, é mais um confronto desse grupo que tem centralizado, ou já centralizou, as brigas, entre aspas, ali dentro do município de Juara pelo poder municipal. Eu acredito que o impedimento jurídico possa prejudicar os planos do Priminho, mas, enfim, se de repente ele conseguir resolver essa questão jurídica, haverá, mais uma vez, um enfrentamento que é histórico no município de Juara, que é a família do Riva, com o grupo do saudoso Zé Paraná, que hoje eu tenho a honra de ser o maior líder desse grupo e, consequentemente, estou liderando. O nosso candidato terá representação no palanque, não tenho dúvida, do governador Pedro Táxi, porque é histórico e não é segredo para ninguém essa questão dele não ter a concordância na família Riva da metodologia que se aplica na questão da anti-Riva. E eu digo para você o seguinte: cada povo tem o governo que merece ter. E eu não quero crer que o meu povo de Juara possa querer voltar à história de novo numa candidatura com sucesso de Priminho Riva. Só dar sua opinião rapidinho aqui, deputado Oscar. Cuiabá, Mauro Mendes será candidato à reeleição? Será candidato à reeleição. O grupo, né, o partido não abre mão dessa tese, que seria, ele é a maior liderança do partido hoje. Obviamente, né? Ninguém é candidato na marra, né?
ele, Mauro, precisa querer, não adianta o partido. Mas como que o senhor vê a administração dele? Está boa, o hospital sendo inaugurado, o pronto-socorro foi lançado? Sei de que não é possível atender todas as demandas. Nem que tivesse 5 mandatos, ainda assim haveria novos problemas. O Mauro evoluiu muito na questão da infraestrutura urbana, na questão de asfalto urbano. Eu tenho andado aí nos finais de semana que eu tenho oportunidade de ficar em Cuiabá. Eu pego a Luciane, a minha netinha, no carro e vou passear em Cuiabá, nos bairros periféricos. E eu consegui observar de que avançou-se muito nessa questão. Agora, a área de saúde realmente está deficitária, mas aí não é o reflexo apenas da capital. Nós temos um contexto estadual, que é, em função dos problemas todos nos regionais, cai tudo na capital e, consequentemente, o caos se instaura aqui, na Várzea Grande. Então, eu acredito que, do modo geral, tem uma avaliação positiva da sociedade, tanto é que ele está credenciado a ser reeleito. Bom, era isso. Eu agradeço o senhor, deixo o senhor à vontade para as suas considerações finais e agradeço já, de antemão, pela sua vinda aqui ao Repórter MT. É uma honra poder participar do Repórter MT, ser entrevistado por essa figura emblemática do jornalismo, Paulo, e dizer... Que liga à noite, que liga à noite, meia-noite pedindo entrevista, mas dizer que eu estarei sempre à disposição de vocês, a hora que me for questionado, qualquer tema, qualquer assunto, estarei sempre pronto à imprensa mato-grossense. Deputado estadual Oscar Bezerra, do PSB, falando conosco aqui no Repórter MT.